Pai. Nós somos gratos pelo seu sacrifício, Senhor. Oh, obrigada porque você mudou, Senhor, a nossa história. Você mudou, Senhor, a nossa vida. Você mudou o nosso presente, o nosso futuro. Aleluia, Pai, você nos amou, Pai. Você nos amou primeiro. Oh, obrigada, Senhor, por tamanho sacrifício. Você é digno de ser adorado. Você é digno de ser exaltado no nosso meio. Nós te adoramos, Pai, nessa tarde. Com tudo que temos, com tudo que somos. Oh, você é digno, você é digno, você é digno de toda honra, de todo louvor. Aleluia, aleluia. Nós expressamos a você, Senhor, o nosso amor, a nossa adoração, as nossas mãos levantadas e rendidas ao Senhor. Nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar, queridos. Graça e paz. Boa tarde. Aleluia. Que bom vê-los aqui. Amém? Esse é o melhor lugar para você iniciar a sua semana. Olha que bênção. Uma tarde poderosa. Nós já tivemos aqui uma manhã maravilhosa. Agora você está no culto da tarde, preparados para receber uma boa porção do Senhor. Amém? Então, tenha expectativas nele, queridos. Não se desconecta dessa atmosfera, não se desconecta do Senhor. Tem de fato essa expectativa, porque eu tenho certeza que o Senhor ele tem instruções poderosas para compartilhar conosco nessa tarde. Amém? Eu quero saber onde estão as pessoas que estão nos visitando, não, aniversariando hoje ou fizeram um aniversário durante a semana. Se você está aqui e fez aniversário, nós queremos orar por você. Onde você está? Glória a Deus. Glória a Deus. Estende as tuas mãos para cá. Vamos orar pelo nosso irmão tão precioso, poderoso no Senhor. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida desse irmão tão valioso para nós. Nós declaramos um novo tempo, Senhor, uma nova estação cheia de presentes. Você, Senhor, surpreendendo ele em todas as coisas. Em nome de Jesus, a sua boa mão, Pai, sobre a vida dele. O alcançando, Senhor, portas abertas. Portas abertas nesse tempo. Nós declaramos um tempo de facilidade sobre ele, Senhor. Um tempo de presentes inesperados e presentes esperados chegando, sendo manifestos sobre a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos pela vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para ele. Nós temos presente da nossa igreja. Glória a Deus. O Verbo News tá prontinho aí? Fica ligado para você saber o que vai acontecer nos próximos dias. (19 de julho, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal. E com certeza, aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No dia 3 de agosto tem início de uma nova turma do discipulado. E você que congrega conosco já pode participar.
Um tempo precioso com o propósito de solidificar a visão que Deus tem para a nossa igreja, para que todos falemos a mesma coisa. O discipulado conta com as matérias que irão te ajudar a aprofundar sua relação com Deus, a desenvolver sua fé e te capacitar para viver os planos de Deus para a sua vida. Realize a sua inscrição gratuitamente no balcão de formações e faça parte dessa visão. Um mergulho, uma nova vida. No dia 8 de agosto, realizaremos aqui na igreja o batismo nas águas. Esse é um momento único na vida daqueles que nasceram de novo e que decidiram anunciar ao mundo que agora vivem para Cristo. Se você ainda não foi batizado nas águas e deseja participar do batismo, passe no balcão de formações ao final do culto e faça sua inscrição. E você que congrega conosco também está convidado para participar desse momento especial e vir celebrar com os nossos irmãos. No sábado é dia de separar os homens dos meninos no Homens na Caverna, às 19h30. Um culto exclusivo para homens. Queremos a caverna cheia, com homens de verdade. Então, vem e traz um amigo com você. Simultaneamente para as mulheres, haverá virtuosos. O culto das mulheres mais prósperas e cheia do espírito dessa cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. É nesse sábado, às 19h30. Hoje queremos te indicar o mais novo livro do pastor Fábio Henrique Ribeiro, Da Trombeta ao Trono. Vivemos dias em que o natural tenta dominar nossa visão. Mas existe uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus. No livro Da Trombeta ao Trono, Fábio Henrique Ribeiro conduz o leitor por uma jornada reveladora através das Escrituras, apresentando de forma clara, cronológica e acessível os principais acontecimentos dos últimos tempos. Do estado dos mortos ao arrebatamento da igreja, da tribulação ao milênio, dos juízos ao estado eterno. O autor revela verdades bíblicas profundas, com simplicidade e autoridade. Prepare-se para ser despertado, fortalecido e transformado. A trombeta está prestes a soar. Você está pronto? Este livro foi escrito para edificar sua vida, produzir vigilância, santidade e temor. É um convite para viver hoje com os olhos no céu e o coração firmado na promessa. Há um futuro glorioso reservado para aqueles que pertencem ao Senhor. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e adquira este lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Tudo que vai ter, mas eu quero reforçar 2 avisos com vocês. O primeiro deles é sobre a nossa nova turma do discipulado, amém? Nós vamos ter uma nova turma que vai iniciar no dia 3 de agosto, queridos. Então, você pode passar ao final lá no nosso balcão de informações na secretaria para você ter, de fato, mais informações para realizar a tua inscrição no discipulado. É totalmente gratuito, amém? O discipulado ele tem como propósito unificar e fortalecer a visão da nossa igreja em você, para que todos nós possamos falar as mesmas coisas e estar unidos em uma só visão. Então é importante, se você quer se tornar membro dessa igreja, você fazer o discipulado, amém? Então ao final, não deixe de passar lá no balcão de formações para fazer a tua inscrição, lembrando que é gratuito. E no dia 8 de agosto, nós vamos ter aqui o batismo nas águas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Queridos, o batismo nas águas é um tempo assim maravilhoso, único, é muito bonito o evento que nós temos aqui, né? As pessoas, de fato, reconhecendo ao Senhor e reconhecendo tudo aquilo que Ele tem feito na vida delas. Então, você que já é batizado, eu quero convidar você a estar aqui para celebrar com esses irmãos que vão estar se batizando. E você que tem interesse de participar, também ao final, passa lá no balcão de informações para fazer a tua inscrição, amém? Glória a Deus. No dia 8 de agosto, nós vamos estar aqui fazendo uma grande festa.
E agora sim eu quero saber aonde está você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Faz um sinal com a tua mão, deixa eu te conhecer. Tem alguém que está vindo pela primeira vez na nossa igreja? Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Esse é um momento, queridos, em que nós vamos derramar também um tipo de honra ao Senhor, um tipo de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem feito chegar nas nossas mãos. Esse é o momento que nós podemos reconhecer ao Senhor, amém? Que tudo aquilo que chega como recurso nas nossas mãos chega porque Ele faz chegar. Ele é a nossa fonte inesgotável, amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38. Ele vai falar acerca de uma medida que já é disponível para nós. Amém? Lucas 6,38 fala: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O Senhor, Ele de fato tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante sobre as nossas vidas. Você crê nisso? E essa medida, queridos, não é para que a gente esteja num limite, mas é para que a gente passe desse limite, para que a gente ande além da margem. Então, Ele nos fez prósperos para que a gente ande de fato de uma forma generosa. Não somente para que nós sejamos um socorro, um auxílio bem presente na vida daquele que está ao nosso lado, na vida de um irmão que esteja precisando, mas para que nós sejamos também um braço forte na igreja. Amém? Nas coisas do Senhor, ofertando com ousadia, não tendo medo de devolver ao Senhor aquilo que, de fato, Ele faz chegar nas nossas mãos, que é os nossos dízimos. Amém? 10% daquilo que chega às nossas mãos. E a gente precisa ser desprendido com isso mesmo, porque a própria palavra fala que a melhor coisa é dar. Então, nós precisamos entender e ter essa consciência de que nós somos uma fonte. Assim como Ele é a nossa fonte inesgotável, aquilo que vem dEle para nós passa de uma forma inesgotável também. Chega nas nossas mãos para que a gente libere. Amém? E dito isso, eu quero convidar você a separar o seu dízimo e a sua oferta, né? Aquilo que está proposto no seu coração, não por tristeza, nem por necessidade, porque de fato o Senhor, Ele ama aquele que dá com alegria. E você que está em casa também pode estar fazendo isso. Eu acredito que já está aparecendo para você aí as nossas contas, o nosso QR Code. Você é participante também desse momento. Lá atrás, nós temos disponível para que você possa fazer, você que está aqui, possa fazer também através dos cartões de crédito e débito. Aqui atrás você já está vendo o nosso Pix e na sua cadeira está disposto para você os nossos envelopes para que você possa fazer isso também por meios físicos. Amém? Você separou o seu dízimo e a sua oferta? Glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos se você for fazer isso por meios digitais, o seu envelope se você for fazer por meios, né, físicos. Nós vamos orar e você vai vir aqui com alegria, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por essas ofertas, por esses dízimos. Nós declaramos, Senhor, uma colheita abundante. Em nome de Jesus, não que os nossos olhos estejam na colheita, mas porque nós sabemos que você é bom e fiel, Pai. E assim nós oramos e te agradecemos, Pai, e ofertamos e dizimamos nessa tarde, com toda a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Vem com alegria, queridos. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Amém. Dizem que os montes ficarão, cadeias não vão se quebrar, mas não conhecem nosso Deus. Do teu nome há poder. Dizem que caminho não há e que o mar
Senhor esse tempo. Você pode se conectar com aquilo que está acontecendo aqui desde o momento que você chegou. Esse é um tempo de culto, esse é um tempo de adoração ao Senhor. E talvez você tenha chegado aqui apreensivo. Talvez você tenha chegado aqui nesse lugar essa tarde pressionado por circunstâncias. Mas eu quero te convidar nesse instante. O próprio Espírito Santo está te convidando a isso, a deixar lá fora aquilo que você não conseguiu resolver até aqui e a se conectar com a unção, com o poder, com a palavra. Você pode dizer palavras ao Senhor. Você pode fazer a sua própria oração de consagração nesse instante. Renda graças a Ele. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua unção, obrigado pelo seu poder. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá, Pai. Esse não é um tempo comum, esse não é mais um culto do domingo à tarde. Esse é um tempo que o Senhor nos presenteia e nós estamos aqui para consagrar a nossa vida ao Senhor, para te dar o nosso culto, para te dar o nosso melhor. Nós não queremos estar aqui de forma leviana, mas nós queremos estar aqui com uma consideração intensa ao Senhor. Esse é o nosso culto, nós te entregamos, fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Eu oro, Pai, por alívio na vida de pessoas essa tarde. Eu oro por alívio na vida de pessoas essa tarde. As pressões indo embora por causa do poder, por causa da unção, por causa de uma resposta que o Senhor pode dar a essas pessoas. Obrigado, Pai, por testemunhos sendo gerados essa semana. Obrigado por alívios na vida de pessoas, nas suas finanças, no meio da sua família, no seu trabalho. Pessoas recebendo propostas de trabalho essa semana, Pai. E elas estão recebendo isso essa tarde da parte do Senhor. Eu creio, Pai, em uma unção que faz essas pessoas romperem e crescerem e avançarem para outros níveis que o Senhor tem. Nós não estamos estagnados, nós não estamos paralisados, Pai. Obrigado por uma tarde de resposta a essas pessoas. Pessoas que chegaram aqui aprisionadas, impressionadas, recebendo agora mesmo, Pai, da parte do Senhor. A solução está aqui para gerar coisas em nossas vidas. Essas pessoas não serão sufocadas pelos problemas. Essas pessoas não serão sufocadas pelos problemas. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa tarde. Obrigado por esse encontro que o Senhor marcou conosco, nesse lugar, nesse momento. Obrigado pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Nós amamos ao Senhor, nós consideramos as suas verdades. Estamos aqui com o coração pronto para receber do Senhor. Cremos que a sua palavra é o alimento do Espírito, Pai. Nós sairemos daqui essa tarde alimentados pelo Senhor, alimentados pela sua palavra. Nada pode nos parar, nada pode nos parar, nada pode nos parar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus, gente, obrigado. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom, gente, e sempre fiel. Amém? Vocês estão felizes? Graças a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui. É sempre uma honra também poder compartilhar as verdades da palavra. É uma honra poder estar aqui como família, como igreja, reunidos para dedicar o nosso tempo ao Senhor. E eu sei que o Senhor sempre terá da parte dele algo para nos entregar também. E a sua palavra, como eu disse, eu orava aqui agora há pouco, a palavra é o alimento do Espírito.
A gente precisa lembrar disso todos os dias. Eu preciso me alimentar da palavra, porque essa é a forma que eu tenho de sobreviver espiritualmente, de me manter firme naquilo que o Senhor deseja, naquilo que Ele propõe para as nossas vidas. Assim como nós nos alimentamos todos os dias fisicamente, tomamos café, almoçamos, lanchamos, a gente precisa partir dessa convicção, a gente precisa ter essa clareza sobre quem nós somos um espírito, e nós precisamos alimentar esse espírito. Isso se dá pela palavra de Deus. Não fique apenas no domingo à tarde, não fique apenas no domingo quando você vem, ou na quinta-feira à noite, ou talvez nos nossos encontros às terças-feiras no Verbo em Casa, mas tenha essa convicção: eu preciso me encher da palavra. É uma questão de sobrevivência. Amém? Eu estive aqui na quinta-feira e eu ministrei algumas coisas. Eu quero meio que dar uma continuidade àquilo que nós ministramos aqui. Eu falei sobre uma plena convicção que nós precisamos ter na palavra. E essa plena convicção, ela parte de fato sobre essa clareza que nós temos que ter sobre esse alimento que é tão necessário para a nossa vida. Nós nascemos de novo no Espírito, nos tornamos novas criaturas e agora nós precisamos nos encher da palavra todo o tempo. O diabo, ele vai sempre se opor à palavra. Eu falei sobre isso na quinta-feira. Se você não esteve aqui, eu vou recapitular um pouco para te trazer um entendimento, e aí a gente segue falando a respeito disso. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Tessalonicenses a respeito de um poder que existe no Evangelho. E ele diz exatamente isso, que aquilo que nós recebemos do Evangelho não foram meras palavras, ou não foram apenas palavras, mas ele diz que há um poder no Espírito Santo. Lembra disso? Você esteve aqui na quinta? E aí existe um poder no Evangelho que é em não ser apenas palavras. Ele diz que tem um poder que é uma pessoa. Que pessoa? O Espírito Santo. Tem o poder do Espírito envolvido nisso. E aí eu dei o exemplo para você a respeito da minha própria vida, de quando eu tinha ali 9, 10 anos de idade, entre 9 e 11 anos de idade, eu trabalhava no comércio dos meus pais, e aí certa vez eu ouvi o meu pai dizer a alguém, ele disse: rapaz, se eu não tiver, pode entregar o dinheiro para ele, que é a mesma coisa de entregar para mim. E aí eu tinha 9, 10 anos de idade, mas aí eu fiquei grandão, animado, convicto, por causa de uma frase, algo que foi dito. Ele disse: se entregar para ele, é a mesma coisa de entregar para mim. Então, a partir dali, sempre que alguém chegava e perguntava por ele, ou pela minha mãe, que não estava, eu dizia: mas aí o que você precisa? Não, eu vim deixar um dinheiro, eu vim entregar a mercadoria, pode deixar aí, que entregando para mim é a mesma coisa de entregar para ele. Fiquei convicto. Mas aí, o que eu estou dizendo é muito além, o que Paulo está dizendo é muito além desse exemplo. Porque o que ele está dizendo é, William estava convicto por causa de uma palavra que ele recebeu de um homem. Não é assim? Mas o que Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: olha, o evangelho que você recebeu não são apenas palavras, mas há um poder em uma pessoa, no Espírito Santo. E aí ele fala no final sobre uma plena certeza de fé, uma plena convicção. E aí nós caminhamos sobre isso, falando sobre essa verdade. Lembro que eu falei sobre Jeremias no capítulo 29, versículo 11, sobre algo que Deus disse. Quem disse? Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz: eu é quem sei os planos que tenho ao vosso respeito. São planos de paz, são planos de vos fazer prosperar, são planos de vos dar um futuro melhor. Então, o que eu preciso te fazer entender essa tarde? Que a plena convicção da verdade é eu acolher aquilo que a palavra tem, e a partir dali nada pode roubar aquilo que a verdade disse. E aí eu vou construindo esse conceito ao ponto de que quem chegar e falar o contrário, isso não deve te abalar. Porque o que o Senhor disse em Jeremias capítulo 29, ele diz: rapaz, eu é quem sei os planos. Então, na hora que uma circunstância confrontar você, na hora que alguém chegar para te lembrar: ei, você é de família pobre mesmo. Aí você tem que voltar para aquilo que o Senhor disse, o seu pai. Ei, ele disse que os planos que ele tem para mim são planos de me fazer prosperar. São planos de me dar um futuro melhor. Então nós precisamos pegar os versículos da palavra e nós precisamos ruminar esses versículos. Talvez você já tenha essa informação, talvez você já conheça esse versículo, mas você não para meditar nele, lendo novamente. Porque esse versículo diz: o que eu tenho vivido disso? Será se eu tenho a certeza que isso é a verdade? Andar em plena convicção é ter isso como uma verdade absoluta. Às vezes a circunstância pode estar dizendo o contrário do versículo, mas com que eu vou ficar? Com aquilo que a palavra diz.
A palavra não vai te decepcionar. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado. Ei, a palavra não vai te decepcionar. Por que é importante nós sabermos disso? Porque o diabo sempre vai se opor a essas verdades da palavra. Ele sempre vai combater as verdades da palavra, e eu li aqui na quinta-feira, Gênesis no capítulo 3, aquele momento que você certamente já conhece, que você já leu lá em Gênesis no capítulo 3, quando a serpente está conversando com Eva, e aí ela pergunta, o que ela disse? O que ele disse, aliás? Aí Eva vai falando, ela vai falando sobre a liberdade, ela começa dizendo sobre a liberdade que temos. Não, nós podemos comer de todos os frutos, de todas as árvores que temos aqui. Isso é liberdade. E aí o Senhor disse, mas do fruto dessa árvore nós não podemos comer. O que o diabo fez? Primeiro ele sondou a convicção. E ele vai sempre agir do mesmo modo. Foi assim desde o começo. O que ele disse? Aí Eva foi explicar. Temos a liberdade, mas temos uma restrição. E aí a gente precisa ficar muito atento na nossa caminhada, na nossa jornada, para a gente compreender que a liberdade que o Senhor nos dá, e Paulo fala sobre essa mesma liberdade em Gálatas, ele diz, Cristo nos libertou para a liberdade. Aí ele diz, ei, mas tem cuidado para não usar essa liberdade de forma errada. Ou seja, a mesma liberdade do começo é a mesma liberdade que temos hoje. E ela diz, olha, nós temos a liberdade, mas nós temos uma restrição. Pois o diabo foi trabalhar em cima da restrição. Primeiro ele sondou a convicção, ela falou a respeito da liberdade, falou a respeito da restrição, aí ele diz, agora vai combater a verdade. Ele diz, não é assim não. Com certeza você não vai morrer. O que ele fez? Se opôs à palavra. E aí nós precisamos caminhar muito cuidadosos. E com essa clareza, o diabo sempre vai se opor àquilo que a palavra diz. Ele não vai mudar. Aí está a importância de você conhecer a palavra. Porque quando vier um conceito contrário, você vai saber. É contrário àquilo que a palavra diz. O que é isso? Plena convicção. Eu não vou conseguir ter uma plena convicção se eu não conheço as verdades da palavra. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Conhecer aquilo que a palavra diz. Porque o diabo vai se opor à palavra. Amém, gente? E aí ele vai seguir lá em Gênesis no capítulo 3, naquele diálogo, você vai ver que ele observa a convicção, depois ele confronta a palavra e por último ele implementa a sua ideologia. E ela cai exatamente nessa forma de operar do diabo. Como ele fez? Testa a convicção, confronta a palavra, implementa a sua ideologia. Vai ser sempre assim. Na nossa caminhada, em todas as áreas da nossa vida, ele vai agir exatamente dessa forma. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele diz, olha, entretanto, receio, eu vou seguir a partir daqui. Paulo vai dizer, olha, eu tenho um receio, eu tenho um cuidado, eu quero levantar esse cuidado aqui essa noite, eu quero levantar esse cuidado aqui para você essa tarde. Paulo levantou nesse tempo a esse povo. Ele diz, eu tenho um receio. Qual é o receio? Que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Qual o cuidado de Paulo? Que eu e você sejamos enganados como Eva foi. Isso nos acende uma alerta de que é possível sermos enganados. Então nós precisamos conhecer qual foi a forma que Eva foi enganada. Leia Gênesis capítulo 3 várias vezes. Medite naquilo para que a gente conheça qual a forma que o diabo vai agir. Ele vai sondar a nossa convicção. A Bíblia fala sobre um estilo de vida para nós vivermos, que é um estilo de vida de fé. Isso se detecta quando nós falamos, a forma que nós agimos no nosso dia a dia. O estilo de vida de fé não é apenas nos domingos nós falarmos animados. Não, é a partir de amanhã também, na segunda-feira, quando amanhecemos o nosso dia. Fé começa quando nós acordamos e nós começamos a render graças ao Senhor. Isso é um exercício de fé. A oração não pode ser para mim e para você simplesmente um ato religioso que nós fazemos quando vamos dormir. Talvez nós aprendemos isso na antiga religião. Nós orávamos quando nós acordávamos e orávamos quando nós íamos dormir.
Ótimo, glória a Deus. Mas agora eu preciso partir de uma convicção pela palavra e uma mudança na minha maneira de pensar que a oração não é simplesmente esses atos religiosos, mas isso faz parte do meu exercício de fé, o exercício de convicção naquilo que temos como uma verdade, que é a palavra do Senhor. Então, como ele agiu? E qual é o cuidado de Paulo? Ele diz, rapaz, o meu receio é que você seja enganado como Eva foi enganada pela serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que o diabo é a antiga serpente e que ele tem poder para enganar. Então nós precisamos andar com esse cuidado na nossa vida, com esse zelo na nossa jornada de que o diabo vai confrontar ou perceber pela sua astúcia, como disse Paulo, qual a nossa convicção na palavra. Depois ele vai confrontar a própria palavra, dizendo, não é assim não. Ele confrontou aquilo que Deus disse. O que Deus disse? Não coma dessa árvore. E aí o Senhor falou para ele, senão você morre. O que ele disse? Você não vai morrer. Foi ao contrário daquilo que a palavra diz. Em seguida ele implementa uma ideologia. Vai ser sempre assim. E é exatamente o cuidado de Paulo. Ele diz, o meu cuidado é que você não seja enganado. E eu quero começar daqui hoje, seguindo dizendo que é importante também que a gente conheça esse contexto quando Paulo disse isso. Aqui, quando eu li esse texto, é 2 Coríntios, capítulo 11. Mas se você quiser anotar para depois, com calma, em casa, você observar isso e você compreender o que Paulo está falando e em que contexto ele fala isso. Sobre esse cuidado que ele tem para que eles não sejam enganados, como Eva foi enganada pela serpente. Isso começa lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. E sabe sobre o que Paulo está falando? Sobre dinheiro, sobre recursos, sobre dízimos, sobre ofertas. Eu vou ler rapidamente para você 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7, por exemplo, quando começa isso e depois ele vai terminar falando lá em 2 Coríntios. Mas ele diz assim, quem serve no exército à sua própria custa? Do que Paulo está falando? De dinheiro. E eu estou falando agora sobre uma área das nossas vidas, em que nós podemos ser enganados. Ele diz, quem vai servir a um exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista meu? Paulo está perguntando, ei, fui eu que inventei isso? Paulo está falando sobre dinheiro, Paulo está falando sobre dízimos, Paulo está falando sobre ofertas. Aí ele diz, me diz uma coisa, isso é um ponto de vista meu, sou eu que estou inventando isso agora? Aí ele diz, aí ele diz, ora, a própria lei vos afirma claramente, não afirma claramente o mesmo? Ele pergunta àquele povo. E a lei já não falava sobre isso, porque ele estava falando com as pessoas que conheciam a lei. Mas ele está se baseando a respeito daquele assunto que ele está falando, ele cita inclusive a lei de Moisés. Aí ele diz, pois está escrito na lei de Moisés, não em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, só para você entender, 2 Coríntios, ele diz, olha, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o cereal. Por acaso, é com bois que Deus está preocupado? Então, do que Paulo estava falando? Sobre dízimo, sobre ofertas, que mantinha os ministros. O versículo 10, por exemplo, ele vai dizer, ora, certamente não estaria tal afirmação, versículo 10, perdão, ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa, falando sobre os ministros. É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Eu estou dando para você um contexto para você compreender quando você for estudar na sua casa. E aí, seguido isso, Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz, entretanto, receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, que também a vossa mente seja enganada e seduzida, e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Mas pegando esse contexto dos dízimos, pegando esse contexto da oferta, pegando esse contexto do engano, eu queria trazer esse ponto para você também, porque isso trata sobre uma área da nossa vida. Que conceitos nós temos carregado a respeito disso? Aquele povo estava sendo enganado com aquilo que Paulo fala sobre, inclusive ele diz isso nesses textos, ele fala sobre obreiros fraudulentos, falsos apóstolos que se levantavam e estavam roubando o entendimento das pessoas e as pessoas estavam sendo seduzidas por aquilo. O que é isso? Engano. Que conceitos temos a respeito dessa relação do Senhor
e da nossa devoção a Ele com a nossa vida financeira. Como temos levado isso? Que entendimento temos a respeito dos dízimos e das ofertas? Temos aprendido, temos acolhido isso no nosso coração? Como está a nossa vida financeira, por exemplo? A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa ficar caladinho assim um tempo para pensar sobre essa conduta que temos a respeito de um ensino da palavra. Paulo estava aqui sendo duro com aquelas pessoas. Inclusive, se você ler 1 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver que Paulo toma uma medida radical. Ele deixa de receber dessas pessoas. E muitas pessoas não compreendem isso e acabam achando assim, tá vendo? Paulo não recebia da igreja de Corinto. E elas acham que isso é a forma que a doutrina ensina. Mas não é verdade, porque o próprio apóstolo Paulo diz assim, eu vou servir a vocês sem receber nada. Mas eu recebia salário de outras igrejas. Se fosse doutrina, não era para ele receber de outras igrejas. Então ele estava tomando uma medida radical com aquelas pessoas que estavam aceitando serem ludibriadas por outras pessoas. Vocês estão entendendo? Do que eu estou falando? Sobre o cuidado com o engano. Sobre nós compreendermos aquilo que a palavra diz. Existem pessoas se levantando para dizer, é do Novo Testamento, os dízimos não, é só da antiga, não é mais para os dias de hoje. Qual é a sua compreensão? Porque muitas vezes nós não temos uma compreensão sobre algo e nós não buscamos conhecer. Não abrimos o nosso coração, travamos a nossa mentalidade em relação àquilo e ponto final. Mas o que eu preciso compreender é que a palavra, que é o alimento para o meu espírito, é para me socorrer em todas as áreas da minha vida. Eu gosto de dizer que a nossa vida é como aquele armáriozinho cheio de gavetas. E sabe que o Senhor já nos alcançou em áreas, porque nós abrimos o acesso. Mas existem outras gavetinhas que estão lá fechadinhas. E nós nunca abrimos para a compreensão da palavra. Qual o cuidado de Paulo? Para que nós não sejamos enganados. O que eu devo fazer? Abrir as gavetinhas da minha vida para que a luz da palavra entre, para que eu compreenda. Isso é acolher com o meu coração. Isso é compreender pela palavra. E aí ele fala sobre uma sincera devoção. Porque ele diz assim, olha, para que a sua mente não seja seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Agora, quando ele trata sobre isso, ele me facilita entender que isso se expande, embora ele esteja falando sobre dinheiro, sobre recursos, ele esteja fazendo a defesa do seu apostolado, mas agora ele diz, olha, um engano pode te afastar da pura e sincera devoção a Cristo. Isso trata sobre as nossas áreas financeiras, mas agora abre para todas as áreas. Mas ainda tratando sobre a área financeira, eu quero levantar aqui um cuidado. Sobre algo que tem invadido o Brasil, sobre algo que tem invadido, inclusive, as igrejas, que são as coisas das bets. No ano de 2024, entre janeiro e março, as bets movimentou no Brasil 20 bilhões. No ano de 2025, ano passado, entre janeiro e março, as bets movimentou 30 bilhões de reais. Eu estou falando sobre algo que está aumentando de forma. E o que as pessoas estão fazendo? Por causa da sincera e pura devoção, sendo roubada de pouquinho pelo diabo, elas estão depositando a sua plena convicção ou confiança. Ao invés da palavra, ao invés do Senhor, elas estão agora colocando as suas forças, os seus recursos, os seus bens, o seu dinheiro nas bets. O que é isso? Um cuidado que eu estou levantando para você essa tarde. Um cuidado para que você não tire da sua família e vá colocar nos jogos. Não, mas eu tenho muito controle. Cuidado. Existem pessoas se suicidando, existem pessoas endividando as suas famílias, existem pessoas destruindo a sua vida familiar, as suas finanças, porque tiraram os olhos da plena convicção da palavra. Paulo estava dizendo, ei, o meu cuidado é que você não seja enganado.
O meu cuidado é que você não caminhe por um lugar onde você quer acelerar o seu processo de enriquecimento. Ei, confia no Senhor. Gaste o seu tempo, sabe como? Estudando, trabalhando, desenvolva uma ideia. O Senhor tem ideias para te dar. Sabe com que esses caras estão ganhando dinheiro? Com aqueles que perdem. 30 bilhões movimentados. De repente, um ou outro ganha aí 1 milhão dado por eles. Ganharam 30 bi e dá 1 milhão a alguém. Quantos perderam? Faz sentido eu estar nesse envolvimento? E as pessoas ansiosas e colocando mais dinheiro e tomando emprestado. Um outro cuidado para a gente, não tome emprestado aquilo que você não pode pagar. Isso está invadindo a igreja, já não é mais bets, mas é uma conduta com o nosso dinheiro. Paulo está falando sobre dinheiro. E as pessoas ganham o seu recurso, ganham o seu dinheiro, mas querem colocar um padrão muito além daquilo que ganham. A gente precisa se organizar. Quanto eu ganho? Então eu tenho que viver no padrão que eu ganho. Às vezes estamos olhando o outro, e aí a gente quer viver no padrão do outro, mas não é o meu padrão. E o que é isso? Isso é prosperidade. É vivermos bem dentro do padrão que temos. É você não colocar os seus pés, se atrapalhar com os próprios pés. Comprar aquilo que não pode, passa o cartão de crédito, aquilo que não tem condição. Não, mas aí eu vou crer. E aí começa a se bagunçar, misturando a fé com a desorganização. Então nós precisamos nos organizar financeiramente. Cuidar de Paulo, financeiro. Porque o engano pode entrar em todas as áreas da nossa vida. E nos afastar da pura e sincera devoção. Os cristãos estão entrando com força nas bets. As famílias dos cristãos estão sendo devastadas. E o que é isso? Um cuidado que nós precisamos ter. Se afaste disso. Amém? Confie no Senhor, confie na palavra, confie na habilidade que Ele tem entregue às suas mãos. Confie que Ele vai fazer prosperar. Continue trabalhando. Continue trabalhando e colocando a sua confiança na palavra, colocando a sua confiança no Senhor. Avance nisso. Amém, gente? E aí, seguindo, aí também entrando sobre outras áreas da nossa vida, porque quando ele fala sobre essa sincera devoção, vai alcançar outras áreas. Isso fala também sobre os nossos relacionamentos, isso fala sobre, por exemplo, a nossa vida familiar, como eu falei agora há pouco, sobre um cuidado que se tem que ter, a começar dessa parte financeira, além de uma questão emocional, que nós devemos também manter. Você como líder da sua casa, você precisa dar essa base, ter esse cuidado, ter esse zelo com a sua família, sabendo que você é o líder dela. Sabendo que você é o responsável por pessoas, existe um modo de você caminhar também quanto a isso. Guarde isso no seu coração, amém? A palavra nos dá direções, a palavra nos dá uma confiança. Agora, tudo que eu preciso é saber, eu preciso ter um coração para acolher aquilo que a palavra diz. Quando eu rejeito aquilo que a palavra tem, isso faz parte do engano proposto pelo diabo. Então, eu preciso, de fato, confiar de todo o meu coração. Você pode abrir em Efésios, no capítulo 4. Você está aqui? Você concorda com a palavra? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 1. Já que esse cuidado precisa se estender para outras áreas das nossas vidas, eu queria falar sobre esse cuidado dos nossos relacionamentos. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz assim: Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu queria tratar um pouco sobre isso, falando sobre os nossos relacionamentos. Na nossa igreja, na nossa congregação, no nosso trabalho, na nossa família, no meio da nossa vizinhança. É interessante quando o sacerdote, o profeta vai dizer àquela mulher: ei, sai aí na tua rua, pegue as vasilhas, o máximo de vasilhas que você puder, e volte para sua casa. Não é assim?
Você já pensou se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com os seus vizinhos? Não tinha acesso às vasilhas que ela conseguiu. A gente precisa compreender que um bom relacionamento é necessário na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua igreja. A gente precisa, às vezes, ouvir sobre isso, porque nós nascemos não para estarmos sozinhos, mas para estarmos nos relacionando com as pessoas. Isso não quer dizer que o relacionamento com as pessoas será sempre fácil. A Bíblia diz que como um ferro com um ferro se afia, assim é o homem um com o outro. Outros textos ou outras versões dizem assim é o amigo um com o outro. Significa dizer que nas nossas relações haverá atritos. Mas onde está o engano que nós precisamos ficar atentos? Quando há um atrito, então eu fujo, eu me intrigo, eu não falo mais, eu me afasto. Engano do diabo. Cuidado de Paulo, para que você não se afaste da pura devoção ao Senhor. Porque fomos criados para estarmos juntos. Aí o engano pode entrar dizendo, quer saber, eu não congrego mais. Tive 2, 3 problemas de relacionamento lá, então não é o meu lugar. Engano do diabo. A Bíblia diz, congregue. João disse assim, rapaz, eu vou deixar a tinta e a pena de lado. Eu quero estar aí com vocês pessoalmente. Ou seja, nós nascemos para estarmos juntos e não separados. Mas o engano do diabo pode entrar dizendo, isso não é lugar para você. Fica na sua casa, vai para dentro do seu quarto. Jesus disse, vai para dentro do seu quarto. E Jesus disse. Mas ele não diz para você fazer apenas isso. Existe um tempo para nós estarmos no nosso quarto orando ao Senhor. Mas o Senhor quer de fato que estejamos juntos. E você vai estar sempre junto com pessoas. Seja na sua igreja, seja no seu trabalho, seja na sua família. Se o atrito fosse motivo para sairmos de lugar, você vai para onde? Vai sair do trabalho também? Vai sair da sua família? Não, só saio da igreja? É engano do diabo. Existe algo que o Senhor depositou na sua vida que vai acrescentar na minha, porque eu não tenho. Mas o Senhor depositou na sua vida e isso me alcança. Existe algo que está na minha vida que vai alcançar você. Ou seja, nós precisamos um do outro. Nós não somos mais importantes um do que o outro. Não é assim? E aí o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos caminhar, e isso, eu gosto desse modo digno que ele fala. Digno de um chamado que nós temos do Senhor. O chamado é para estarmos sozinhos, isolados? Não. O chamado é para nós estarmos juntos. Então nós vamos precisar, ao longo da minha e da sua caminhada, fica com isso, eu vou precisar estar junto. Eu vou precisar congregar, eu preciso servir porque o Senhor me deu algo. Eu preciso receber porque eu não tenho algo, mas o Senhor depositou na vida da Carol, vai me alcançar. Onde está o engano do diabo entrar de forma sutil? O que ele disse? Para estar junto. Não, não precisa estar sempre junto, não. Está muito pesado para você estar junto. Você tem seu trabalho, você tem as suas coisas. Paulo disse, eu tenho um cuidado com vocês. O cuidado de que você não seja enganado, como Eva foi. Conheça aquilo que a palavra diz. Para se um pensamento chegar, você saber confrontar esse pensamento. É compatível com aquilo que a palavra de Deus diz ou é contrário? Quando nós falamos, por exemplo, aqui sobre o rema, irmãos, é porque o rema já mudou a vida de muitas pessoas, inclusive em Teresina. Mas o rema, essa escola que tem alcançado tantas pessoas no mundo inteiro, nos traz a revelação diária da palavra. Isso vai te ajudar a crescer, a compreender as verdades da Escritura. Você vai compreender que os textos falam sobre a sua vida de domingo a domingo, não apenas no domingo à noite. Então a Bíblia vai te incentivar de fato a estar junto, a estar cuidadosamente servindo ao Senhor. O autor aos Hebreus vai dizer em Hebreus no capítulo 12, diz assim, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existe um esforço da nossa parte. Nem sempre, como eu disse, nós vamos nos relacionar com pessoas que são facilmente, de fácil relação, de fácil comunicação, de fácil acesso. E aí ele diz, olha, naquilo que couber a você, vive em paz. O que ele está dizendo, não vai ficar você procurando confusão.
Porque a paz é o contrário da confusão. Aquilo que couber a você, viva em paz com todos. E aí ele vai seguir dizendo no versículo 15, vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de mágoa. E aí eu queria falar dentro desse processo do relacionamento, que é uma das áreas da nossa vida, que a gente tenha cuidado quanto a isso. O cuidado para que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, como diz aqui os autores aos Hebreus, contaminando muitos. Sabe que existem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, com raiz de mágoa? E do que eu estou falando? Sobre essa falta de perdão que muitas vezes você tem carregado. Não, mas é porque eu ainda não estou sentindo de perdoar. Isso é o engano do diabo. Isso me lembra o cuidado de Paulo. Ei, o meu cuidado é que você não seja enganado como Eva foi. Só que agora, uma outra área da nossa vida. A falta de perdão. Mas isso é algo que é atraente ao diabo. Que você fique preso nisso. Áreas das nossas vidas ficam empancados, porque estamos caminhando contrário ao que a palavra diz. Porque o que a palavra diz, aquilo que você, ou aquilo que couber a você, viva em paz. Fica cuidadoso para que nenhuma raiz de mágoa esteja dentro de você. Sabe, é alguém que disse algo, é alguém que fez algo para você, e você percebe que a princípio a gente não diz nada, a gente fica calado. Mas aquilo está lá dentro. Aí, eu guardo aquilo. Eu coloco aquilo em um lugar escuro. Você já viu o que é que uma semente precisa para germinar? Você pega uma semente, aí você coloca embaixo da terra e você cobre. Não é assim? Tudo que ela precisa para germinar, para crescer, é esse lugar. Escondido. E aí você fica regando. Ele disse isso. Ele fez aquilo. Eu estou regando aquela semente. O texto está dizendo, raiz de mágoa. No começo a gente não diz nada para ninguém. Mas aquilo está lá. Sabe o que eu quero dizer para você? Coloque esse assunto numa mesa. Eu estou falando sobre relacionamentos, então sente para conversar. Rapaz, você disse aquilo. De repente foi um mal entendido. De repente você pode entrar num acordo. Você pode pedir perdão. Ele pode te ouvir, pode aceitar. Pronto, acabou aquela história. Mas aquela raiz de mágoa, ao invés daquela semente ficar guardada, agora a gente tira aquela semente. Você já viu uma semente ir para frente, você com ela na mão, não vai para frente. Porque ela precisa de um ambiente propício para funcionar. É um lugar escuro, cobertinho, e você regando. Não é assim? E aí você vai regando. Ele disse isso, ele disse isso, ele fez isso. O irmão Reagan diz em um dos seus livros que uma vez ele chegou em uma igreja e uma senhora chegou para ele falando a respeito de uma outra mulher. E ela dizia, e ela fez assim, fez assado, e o pastor Reagan ouvindo, o irmão Reagan ouvindo. Aí ele diz, aí um dado momento ele perguntou para ela, quando foi isso? Aí ela diz, há 10 anos atrás. Mas ela falava como se tivesse sido ontem. Você já viu pessoas assim? Eu já vi várias pessoas assim. Pode perguntar, quando foi isso? Está com 6 anos, está com 5 anos, está com 20 anos. Ele disse isso. O que é aquilo? Um ambiente propício para uma semente que vai criar uma raiz. Qual o cuidado da palavra? Ei, nos seus relacionamentos, não deixe essa raiz brotar. Porque começa caladinho, a gente não fala para ninguém. Mas o texto vai seguir dizendo assim, para que ela não brote, vos cause confusão, aí ela diz, contaminando muitos. Porque chega um ponto que você não vai mais aguentar. E agora você começa a falar para as pessoas que estão ao seu lado. E o que você começa a fazer agora? A queimar a influência daquela outra pessoa. Você vai falando. Você vai falando. O que você está fazendo? Contaminando a muitos. E quem são as pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor? São pessoas que nós amamos. Às vezes é o seu filho, às vezes é o seu pai, às vezes é o seu pastor, às vezes é alguém que está ali próximo a você. Agora, aquilo que nasceu em mim pode contaminar a Lia, a Diana, a Carol, o Diógenes. Onde nasceu? No coração que um dia guardou essa semente. E o cuidado de Paulo para que nós não sejamos enganados. Como Eva foi enganada pela serpente. Então, a proposta de Deus
de liberar perdão é maravilhosa. Eu não esperar sentir. Não, é porque eu não estou sentindo ainda de perdoar. É uma decisão do nosso coração. O irmão Rega ensina isso. É você decidir, eu perdoo hoje. É você soltar as próprias algemas que te prenderam. Porque ficamos guardando esse rancor como se nós estivéssemos punindo aquela pessoa. Na verdade, a punição está sendo colocada para mim mesmo. Uma prisão, uma algema. Pessoas rancorosas, pesadas, você conhece em 5 minutos de conversa. Não é assim? A proposta do Senhor, ei, fica cuidadoso com a raiz de amargura. Chegou um problema, chama, esclarece. O que é isso? Relacionamento. Ei, deixa eu conversar com você. Houve aquele mal entendido, eu falei assim, ou eu errei, foi assim, foi assado. Relacionamento. Nós não vivemos sozinhos, nos relacionamentos teremos atritos, nos atritos há solução. Se você chegar e você conversar a respeito daquilo. Colocar à mesa, não deixe essa semente ir para frente. O que é isso? Cuidado do Senhor para com a minha vida e para com a sua vida. Do mesmo modo, dentro do ambiente familiar, eu falei aqui na quinta-feira que foi o Senhor que criou a família, foi o Senhor que criou o casamento. Eu perguntei, quem criou o sexo? Vou perguntar de novo, quem criou o sexo? Deus, não ficaram com medo hoje, quinta-feira ficaram com medo. Só que o que o diabo faz? Vai sempre se opor. Porque Deus cria de uma forma. Tudo Deus vai criando de forma organizada e dando um padrão para aquilo que Ele cria. Ele criou a família, tem um padrão. Ele criou o sexo, tem um padrão. Como deve funcionar dentro do casamento. O que é que o diabo diz? Não precisa ser assim. Então, toda relação sexual fora do casamento, que é isso, padrão de Deus, é algo diabólico. É a proposta contrária do diabo contra a palavra. Cuidado de Paulo, que você não seja enganado pela serpente, como foi Eva. O que eu faço? Corrijo imediatamente, porque eu posso estar caminhando num caminho contrário da palavra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra, mas acima de tudo, considerar aquilo que a palavra diz. Porque eu apenas conhecer, mas eu não considero ao ponto de praticar, como que Tiago diz, isso é apenas um ouvinte negligente. Eu ouço, gosto, dou glória a Deus, fico animado. Mas na hora de caminhar, eu caminho no caminho contrário. O que é isso? Ser negligente com a palavra. Isso é me permitir ser enganado em uma área da minha vida. Você está aqui essa tarde? A vida familiar, no relacionamento com seus pais, a Bíblia dá um padrão, existe uma honra que ele fala sobre isso, a palavra nos instrui, assim como na vida com os filhos, na vida com o próprio cônjuge. Já que o Senhor cria o casamento, Ele mesmo dá as instruções na palavra, como funciona esse relacionamento, dentro desse casamento, dentro dessa instituição, que duas pessoas decidiram entrar. Ele fala sobre uma honra do marido para com a mulher, de um respeito que a mulher deve para o marido. A palavra ensina tudo. Quando saímos desse padrão, tem problema. Mas o diabo sempre vai sugerir o contrário daquilo que a palavra diz. E aí nós precisamos perceber onde nós estamos caminhando contrário àquilo que a palavra diz, para nós corrigirmos imediatamente. Esse ser rápido nessa correção é o que o Senhor tem para essa tarde. Essa atenção que o Senhor está nos chamando para corrigirmos rápido. No entendimento sobre as finanças, no entendimento sobre o padrão de família, sobre o nível de relacionamento ou como temos andado no relacionamento. Quando a Bíblia vai ensinar sobre ceia, quando o apóstolo Paulo vai ensinar sobre a ceia, ele está falando sobre relacionamento. E no relacionamento, sabe o que ele vai dizer? Ele diz, rapaz, é possível até que morra antes do tempo. Quando não considera o relacionamento ao ponto de compreender o que a ceia representa. Ele diz, é por isso que alguns entre vós estão doentes e outros já até morreram. De onde parte isso? De entendermos esse relacionamento dentro do corpo de Cristo. Você está aqui ainda ou foi embora?
Eu falei também na quinta-feira, eu quero relembrar aquilo que o salmista fala lá em Salmos capítulo 1, versículo 1. Ele fala sobre o conselho dos ímpios, sobre a roda dos escarnecedores. Isso ainda toca um pouco na parte dos relacionamentos, mas é algo que nós precisamos ficar muito cuidadosos. Porque nós nos relacionamos com pessoas na igreja, na rua, no trabalho, onde nós estivermos. E aí a gente precisa lembrar que existe uma influência, tanto da sua vida para com a vida delas, como o contrário. E aí a gente precisa perceber, ao invés de estarmos no lugar sem perceber aquilo que está acontecendo, a gente precisa estar atentos a isso. Será se eu estou sendo roubado? Será se eu estou sendo enganado dentro dessas relações? Será se eu tenho participado daquilo que é contrário à palavra? Será se eu tenho participado daquilo que não agrada ao Senhor? Em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim: entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não é compatível. Ele diz, rapaz, não é para ter nem menção. Seguindo o mesmo capítulo, ele diz no versículo 4, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, piadas, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ação de graças. Versículo 6 diz, ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Sobre quem vem a ira? Sobre os filhos da desobediência. Mas o que ele diz no versículo 7? Portanto, não sejais participantes com eles. Do que a Bíblia está te sugerindo para mim e para você? Um afastamento. O Senhor está nos salvando essa tarde. O que é isso? É um cuidado com a palavra ao ponto de não sermos enganados. É o Senhor abrindo os seus olhos essa tarde para todos os níveis da sua vida. Nós pararmos e considerarmos o que a palavra diz a respeito disso. E como eu tenho caminhado? O que a palavra diz a respeito disso? E como eu tenho caminhado? Porque sobre aquilo que a palavra diz, você pode se tornar um grande conhecedor. Mas como temos caminhado? Sabe o que eu tenho para dizer para você? Nós vamos caminhando e vamos errando. Não é assim? Ou isso é novidade para você? Nós vamos errando. Mas qual a intenção do nosso coração? Corrigir, alinhar. É exatamente isso que o Senhor está nos chamando, para um alinhamento, para um ajuste de acordo com a palavra, para uma mudança. Ele fala sobre um modo digno, e eu gosto disso, porque diante do Senhor, quem nos tornou digno? Cristo. Mas quando ele fala sobre o modo digno de viver, ele está falando na nossa relação com as pessoas. Ou seja, por causa daquilo que o Senhor fez, isso muda a minha vida de tal forma que o meu relacionamento com as pessoas vai demonstrar que um dia eu recebi aquele sacrifício feito por Jesus. Se eu compreendo isso, isso muda a minha vida em todos os aspectos. Eu vou considerar a palavra em todos os níveis e em todas as áreas da minha vida. Eu vou mudando a minha maneira de pensar em relação às minhas finanças, ao meu comportamento, ao meu relacionamento com as pessoas, ao meu crescimento no trabalho. Como nós nos comportamos lá? Porque o Evangelho fala sobre um poder que há no Espírito Santo, e isso deve ser compreendido por mim, ao ponto de me mudar até no meu trabalho. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, ele falando a servos, escravos, ele diz assim, escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos. Quem é o escravo? Aquele que trabalha por um prato de comida. Ninguém aqui trabalha por um prato de comida. Nós trabalhamos e recebemos, não é assim? Alguém trabalha aqui de forma escrava? Levante a mão. Ninguém, graças a Deus. Mas Paulo está falando com escravos. Ele diz, escravos, obedecer aos vossos senhores. A obra de Cristo mudou a nossa vida de uma forma que no nosso trabalho isso precisa ser visto. Aí ele diz, olha, você deve servir aos seus senhores terrenos com todo temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Pastor, mas lá ele nem é crente. Não, mas ele não disse isso aqui. Ele está dizendo que é o seu patrão.
No dia que você aceitou o emprego, não havia esse requisito dele ser crente. Mas ele pode se tornar por causa do nosso comportamento, da nossa conduta. Eu gosto quando Pedro diz isso a respeito da esposa. E isso acaba sendo do mesmo modo para o marido. Quando é casado e o marido ou a esposa não é crente, ele vai dizer para a esposa, a sua conduta pode salvar ele. Ele não disse que é a pregação, ele não disse para a mulher ficar pregando para o homem. Ele disse, a sua conduta pode transformar a vida desse homem ao ponto dele ser salvo. Isso é a nossa conduta lá no trabalho. E ele está dizendo, rapaz, sirva ao seu servo, ao seu Senhor, como a Cristo. Não servindo à vista. Ou seja, não é só quando você é supervisionado pelo supervisor do seu trabalho. O que é isso aqui mesmo? É a nossa vida profissional. É nós considerarmos a palavra em um nível em que agora eu dou respostas ao Senhor no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança, na minha igreja, em todos os meus níveis de relacionamento, em todo lugar. O Senhor está nos chamando, antes de mais nada, para conhecer aquilo que a palavra diz. Nós temos uma vida no ministério. Você diga assim, eu tenho uma vida no ministério. Você tem um serviço da parte do Senhor. Você tem uma atuação importante. E eu vou encerrar com isso. Lá em Tito, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai listando características de líderes. Eu queria chamar o louvor, podem vir. Estamos encerrando. E aí ele vai dizer, sabe o quê? Ele vai falando sobre características, ele fala sobre ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não chegado ao vinho, tenha domínio próprio, seja hospitaleiro, apto para ensinar, e ele vai dando várias e várias características. Sabe o que a gente precisa saber? Que essas características se baseiam em uma liderança de Cristo. Qual é essa base? A base de um exemplo. Quando ele estabelece aquilo, ele está dizendo, você precisa ser um parâmetro para que outras pessoas vejam e também se tornem. Então, o que o texto diz em Tito, no capítulo 1, em 1 Timóteo, no capítulo 3, não é algo para um grupo. É algo para todos nós, irrepreensíveis, marido de uma só mulher, hospitaleiro, equilibrado, que tenha domínio próprio, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não amante do dinheiro. O bispo deve governar bem a sua própria família, sabendo educar os seus filhos, a lhes serem submissos e com todo respeito. Eu gosto porque as características tocam várias áreas da nossa vida. Parece muito com aquilo que a gente ouviu até aqui. Mas não é para um grupo só. É para que toda a igreja, para que todo filho tenha as mesmas características. Então isso não são características apenas para os líderes, no que diz respeito ao chamado. O texto é para eles. É para esse grupo, é verdade. Mas se a liderança de Cristo se baseia no exemplo, significa dizer que você vai ter referências para que você se torne do mesmo modo. Resumindo, o que o texto está dizendo é para todos nós. É para mim, é para você. Mas isso começa quando nós acolhemos aquilo que a palavra diz. E aí nós vamos construindo verdades da nossa vida, baseados nas verdades da palavra. Que você guarde isso no seu coração. Que você lembre do cuidado da palavra pastoral de Paulo. Quando ele diz, eu tenho cuidado com vocês, para que vocês não sejam enganados como Eva foi enganada pela serpente. Que a gente caminhe todos os dias pensando sobre isso. E que cada área da nossa vida desperte esse sentimento e essa intenção. O que a palavra diz? E aí a gente vai mergulhando para ir conhecendo aquilo que a palavra diz. E à medida que a gente vai detectando coisas que não estão compatíveis, a gente vai alinhando. Como eu penso sobre o dinheiro? O que eu penso sobre o serviço? Na igreja, por exemplo. Qual o meu conceito de trabalho lá fora? Eu devo fazer de qualquer jeito e tal. Quando o supervisor sai, eu fico de forma relaxada, vou para o celular. Isso é
não é compatível com aquilo que a palavra nos ensina. Isso fere aquilo que a palavra te ensina a viver. Aí, à medida que nós vamos percebendo, nós vamos corrigindo. E à medida que nós vamos corrigindo, você vai crescendo no Senhor. À medida que você vai corrigindo, isso alcança outras pessoas. Eu falei sobre um texto na quinta-feira que eu amo demais. Quando Paulo diz que nem mesmo quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Eu quero fechar dizendo isso para você. Vale a pena você conhecer aquilo que a palavra diz. Paulo esperava, dentro daquilo que ele diz, ter descanso ao chegar na Macedônia. Aí ele diz, não encontrei descanso, nem quando chegamos na Macedônia tivemos descanso. Mas aí ele segue dizendo que encontrou consolo. Você consegue perceber que o consolo é maior que o descanso? Eu não sei se você já viveu ou se você já viu pessoas vivendo momentos difíceis e aí estão cansados. Mas às vezes um sono bem dormido é suficiente, você acorda bem, descansou. Mas existem momentos difíceis que alguém pode ter vivido ou que você já viveu. Por exemplo, a perca de um familiar, de um amigo, de um pai, de um filho. Você consegue perceber que o sono não resolve? Pelo contrário, às vezes a pessoa acorda e diz, rapaz, eu queria que fosse um pesadelo. Acordei e agora vi que a realidade foi pior. Aí Paulo está dizendo isso. Ele diz, eu esperei encontrar descanso. Não tive. Mas eu tive consolo da parte do Senhor. O consolo é aquilo que só o Senhor pode dar. Às vezes vem pela palavra, às vezes é uma pessoa que te diz algo, que te anima, que te levanta. Não precisa ser um contexto de morte, mas é um consolo. Às vezes é o seu ministério que está caminhando ladeira abaixo, mas uma palavra, se você considerar, pode te levantar desse lugar. O seu ministério, como você acabou de dizer, eu tenho um ministério. E isso é verdade. Você também precisa sair daqui essa tarde com esse sentimento. Eu tenho um ministério, um serviço, uma responsabilidade que o Senhor me entregou. E eu não posso deixar descer ladeira abaixo. Que isso sirva de consolo para você. O consolo é algo que o Senhor pode te dar por uma palavra, mas que te levanta. E eu gosto quando o próprio apóstolo Paulo diz que nós recebemos consolo da parte de Deus também para consolar os outros. Ou seja, é algo que não fica só com a gente, transborda e toca na vida de outras pessoas. Que você tenha essa consideração pela palavra, essa plena convicção, como eu comecei na quinta, mas esse coração de se manter firme nessas convicções da palavra. Considere a palavra em todas as áreas da sua vida. Corrija erros, alinha, saiba que o Senhor não está para te condenar, mas a palavra existe para transformar as nossas vidas em todos os aspectos. Você pode ficar de pé. Você acolhe com mansidão essa palavra. O Senhor é bom e fiel. Alguém está aqui essa tarde e ainda não fez uma aliança com o Senhor, mas deseja tomar essa decisão hoje. A decisão de receber Jesus como o Senhor da sua vida. Essa decisão trata-se de você reconhecer que Jesus veio a essa terra como Filho de Deus, que Ele morreu naquela cruz e que Ele ressuscitou para pagar um preço que não era dele. Mas Ele vem, Ele se identifica comigo e com você, e Ele nos substitui num lugar que era nosso. Quando nós reconhecemos isso de todo o coração, o apóstolo Paulo nos ensina que nós nascemos de novo. Isso não é algo que nós fazemos da boca para fora. O texto nos ensina que é algo que nasce no nosso coração. Eu reconheço Jesus como o Senhor da minha vida. Eu reconheço que sem essa morte, sem essa ressurreição, eu não estaria numa eternidade com o Pai. Eu quero aproveitar e dizer a você que você não se permita ser enganado pelo diabo. Imaginando, não, mas eu já recebi Jesus desde criança. Isso é algo que nós precisamos fazer com uma consciência, crendo e falando. Conhecer a Deus, todos nós conhecemos. Conhecer a Jesus, todos nós conhecemos. Ele é o homem mais conhecido da história da humanidade. Não se trata de conhecer,
se trata de reconhecer a sua divindade e a obra dele naquela cruz. Jesus vai dizer que isso é nascer de novo, é nascer do Espírito. Alguém deseja fazer isso essa tarde? Eu quero te ajudar, eu quero te conduzir nessa oração que certamente mudará a sua vida, inclusive a sua eternidade. Todos salvos, graças a Deus. Talvez você já tenha recebido Jesus como Senhor da sua vida, mas percebe que esfriou, que esteve distante, mas quer se reconciliar com Ele nessa tarde. Se você está aqui nessa condição, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E você vai retomar essa tarde esse caminho de crescimento, de alegria, de prosperidade. Lembra daquilo que o Senhor falou, Ele mesmo disse: eu é quem sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz, são planos de vos fazer prosperar, são planos de vos dar um futuro melhor. Isso é o que o Senhor tem para mim e para você. Ao contrário do que o mundo oferece, que parece ser bonito, ser bom, mas o fato é que é engano da parte do diabo. Todos salvos, graças a Deus. Se você não for batizado do Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, você também pode vir aqui à frente, nós temos uma equipe para te ajudar. Você vai sair daqui essa tarde cheio, orando em outras línguas e usando essa ferramenta poderosa que o Senhor nos deu para esse tempo, inclusive. Alguém deseja ser batizado do Espírito Santo, todos cheios? Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, algum problema? Mas você crê naquilo que a palavra diz a respeito de cura, você crê que é para esses dias. Eu queria que você viesse aqui à frente, eu vou orar por você, eu vou impor as mãos sobre você e você vai sair daqui livre. A palavra diz que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam completamente curados. Eu creio nisso, essa igreja crê nisso. Todos livres, todos cheios. Graças a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por essa palavra que nos traz um alinhamento, nos chama para esse ajuste, Pai, para essa visão alargada e aberta a respeito de como nós temos andado, de como nós temos vivido em consideração a sua palavra e na nossa conduta todos os dias, Pai. Nós não queremos viver ou servir ao Senhor apenas aos domingos. Nós não queremos apenas ser visitantes de cultos, Pai. Mas nós queremos andar com o Senhor todos os dias, considerando a sua palavra e amando a sua palavra acima de todas as coisas. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, sejam abençoados praticando essa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não vou nem perguntar se você foi abençoado, porque eu tenho certeza que você foi, amém? Nós temos aqui algumas indicações literárias, você pode passar ao final, lá no Verbo Shop, e adquirir todas elas, que isso vai complementar, vai te dar uma base mais sólida a respeito daquilo que foi ministrado nessa tarde, amém? E a primeira delas é a Palavra Irresistível de Deus, imutável, irrefutável e poderosa. O segundo livro, a nossa segunda indicação é 12 Maneiras de Ser uma Bênção para a Sua Igreja. Inclusive, nós lemos esse livro como liderança e é um livro maravilhoso. Edifique seu fundamento, 6 crenças indispensáveis para construir uma vida cristã inabalável. Ao final, você pode passar lá no Verbo Shop e adquirir todas essas literaturas, amém? Eu quero que você sente um momentinho, a gente tem algo ainda para fazer nessa tarde. Tá no ponto o vídeo? Pode soltar. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Porque Teresina é a terra do avivamento. O Projeto Farol, ele é muito mais do que um templo. Ele é muito mais do que uma igreja, do que uma nave. É um símbolo de algo grandioso que Deus já começou a fazer nessa cidade. Estamos entrando
na década do tudo é possível. E o Projeto Farol será o símbolo disso. Será realmente a confirmação daquilo que Deus está promovendo nessa cidade. O Projeto Farol, ele nasce da chama do avivamento que está nos nossos corações e da compreensão, do entendimento e da responsabilidade que a gente tem de que a igreja não fique apenas dentro das quatro paredes, juntando pessoas para cultuarem a Deus. Mas a gente tem um entendimento de que o Projeto Farol, ele traz a amplitude do prédio para que isso também se expanda na vida das pessoas, né? Alcançando a sociedade as esferas mais diferentes que a gente pode ver. A gente sabe que receber Jesus, nascer de novo, conhecer de fato a palavra é o que vai libertar as pessoas, é o que vai dar a elas uma vida nova. Mas a gente também crê, junto com isso, que é possível a gente mudar o cenário social através do conhecimento da palavra e da mão de obra que nós como cristãos temos. O nosso templo, ele vai chegar, e ele vai chegar trazendo junto com ele um novo templo. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno, é nosso. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Que essa igreja vai expandir, irmão. Que a gente vai se tornar uma igreja missionária. Que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Para que você seja participante dessa visão, ofertando no Projeto Farol nessa tarde, queridos. O Projeto Farol que foi uma visão de Deus que veio para o coração do nosso pastor e queima nos nossos corações também, amém? Esse farol, ele vai expandir, ele vai alcançar muitas e muitas pessoas e nós somos participantes disso. Amém? Lembra da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante que chega nas suas mãos? São para essas coisas também que nós somos, que o Senhor nos fez prósperos. Amém? Para que nós sejamos de fato generosos também nesses momentos. Então separa aí a tua oferta e nós vamos aqui ofertar com alegria nesse projeto. Amém? Glória a Deus. Você que está em casa também pode fazer isso. Acredito que já está aparecendo para você aí. Temos os envelopes. Acredito que você pode fazer isso lá atrás também por meio das maquinetas. Você está pronto? Amém? Glória a Deus. Vamos orar e você vai vir aqui. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse projeto, por essas ofertas que estão chegando. Nós declaramos, Pai, nós na verdade já nos vemos naquele lugar, Senhor. Nós sabemos que existe um terreno, que existe um lugar, que existem mais pessoas, Pai, para serem afetadas por essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de aceleração, Senhor, sobre tudo aquilo que nós precisamos para esse projeto, Deus. Em nome de Jesus, nós nos colocamos à disposição como os dispenseiros, Pai, daquilo que tem chegado nas nossas mãos, com generosidade nos nossos corações e com alegria, Senhor. Em nome de Jesus, você pode ofertar, queridos. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Amém. Aleluia. Chegou alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, lá atrás a gente tem uma equipe maravilhosa para te receber. A gente tem uma sala preparada para que você saia daqui marcado mesmo pelo nosso amor, pela nossa alegria de ter você aqui. Então, se você está aqui, você pode agora acompanhar a nossa equipe do V3. Amém? Glória a Deus. Só quero te lembrar que nós vamos ter uma nova turma do discipulado que vai iniciar no dia 3 de agosto e dia 8 nós vamos ter batismo. Todas essas programações você pode passar lá atrás no nosso balcão, na secretaria e obter maiores informações. Amém? Você pode ficar em pé? Glória a Deus, nós estamos encerrando. Daqui a pouco nós temos outro culto maravilhoso, poderoso. Se você quiser ficar, fica. Vai ser uma grande bênção, amém?
E se você já for para sua casa, vá na graça e na paz. Seja abençoado praticando essa palavra. Que essa semana seja uma semana de portas abertas, de boas notícias chegando até nós, em nome de Jesus. Amém, amém.